Saudações, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Robson Marques, terapeuta holístico, aqui do canal O Cabalista e do Holos, Instituto Terapêutico e Cabalístico, nas páginas do Instagram e do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo, que é o nosso CBC de número 16, Conhecendo o Baralho Cigano 16, que eu costumo compartilhar com vocês conhecimentos a respeito da cartomancia de forma geral, falo a respeito do baralho cigano, do oráculo cigano, ensino técnicas, combinações, falo sobre as cartas e sobre assuntos do nosso dia a dia associado à cartomancia, porque o foco, o objetivo de todos os vídeos que eu compartilho com vocês é fazer com que vocês adquiram conhecimento, tá, a respeito da cartomancia e possam colocar em prática esse conhecimento na sua vida pessoal ou ajudando pessoas. De que forma? Fazendo leituras com o oráculo cigano, que é a nossa ferramenta magnífica, energética, de autoconhecimento, de espiritualidade, nossa ferramenta terapêutica. Tudo bem? E o foco desse nosso CBC de número 16, o assunto é leitura de cartas à distância. Funciona? Como é que funciona? E a leitura presencial? Como é que funciona? Como se dá esse processo? Qual que é melhor? A distância, online ou presencial? E na prática, como é os mínimos detalhes dessas leituras? Como é que funciona o procedimento aí técnico e energético da leitura de cartas, utilizando esses formatos? Tudo isso, todas essas perguntas serão explicadas aqui neste vídeo, tá? Antes de focar, como sempre, nesses questionamentos, eu preciso situar vocês em como funciona aí o processo da leitura, da tiragem de cartas, utilizando aqui a nossa ferramenta, tá? Que é o nosso oráculo cigano. O oráculo cigano, ele é uma ferramenta. Ele é um oráculo. O que é um oráculo? Um oráculo é um tipo de ferramenta que traz respostas. Ele é utilizado para poder trazer respostas. Pode ser uma ferramenta, pode ser pessoas, divindades. Existem diversos tipos de oráculos. Na cartomancia, a mancia é o quê? A mancia é o processo de adivinhação. Cartomancia, mancia com cartas, adivinhação com cartas, tá? Então a mancia e o oráculo em si é um processo de adivinhação, de leitura, de interpretação, tá? Adivinhação de quê? De perguntas, de questionamentos, utilizando o quê? Energia, tá? O campo energético, o campo vibracional, que é o quê? O nosso campo vibracional positivo, negativo e neutro, certo? De forma sucinta, isso é a cartomancia, isso é o processo oracular, tá? Nós, enquanto cartomantes, enquanto terapeutas oraculares, também somos um oráculo através de outro, tá? Nós somos um oráculo encarnado, vivos, sendo utilizados através de quê? De outro oráculo, que é o que? O nosso oráculo cigano, o nosso baralho cigano, tá? A finalidade de ter um oráculo é o quê? Auxiliar alguém a ter respostas, a ter orientação. Esse alguém pode ser o quê? Nós mesmos, quando nós fazemos a leitura de cartas para nós mesmos, ou alguém externo, que nós chamamos aqui de consulente, tá? Que são as pessoas aos quais nós fazemos aí a leitura das cartas para esse consulente. Quando esse consulente nos procura como profissionais para fazer a leitura para eles nos procuram normalmente com um objetivo. Existem casos de consulentes ali curiosos, mas mesmo uma curiosidade se torna um objetivo. Esse objetivo eu chamo de dor, tá? Dor é o quê? Pode ser um questionamento relacionado ao seu lado psicológico, ao seu lado financeiro, ao relacionamento, independente do que for. A dor é uma questão que o consulente traz para a gente auxiliá-lo a solucionar, a resolver, a ver caminhos, a ver possibilidades, a ver respostas, tá? Tudo que esse consulente traz para a gente, todos os questionamentos que ele pode ter de forma clara ou não,
está onde? Está, na grande maioria, no seu inconsciente ou no seu inconsciente coletivo. Se ele tem clareza do que ele quer saber, por exemplo, das perguntas que ele quer nos fazer, está no seu consciente. Só que a grande maioria disso está no seu inconsciente. E as respostas também, as respostas não estão com nós, não. O cartomante não sabe nada do que o consulente vai perguntar. E mesmo que ele sabe as perguntas, ele não sabe a resposta, tá? O baralho cigano é que vai fazer esse acesso. Por quê? Todas as respostas para os questionamentos do consulente estão no quê? No seu inconsciente, no seu campo energético. E o consulente não consegue acessar essas respostas. Ele precisa de quê? De uma ferramenta, de um oráculo que consegue acessar o seu inconsciente, tá? E extrair essas respostas. E o que nós vamos utilizar se nós somos cartomantes? Nós vamos utilizar as cartas. O foco de toda leitura, independente do objetivo do consulente, é focar a leitura no consulente. Trazer para ele autoconhecimento, trazer para ele poder de decisão, colocar nas mãos dele o quê? Colocar nas mãos do consulente a carta da chave, tá? O poder de decisão. Tudo que nós passarmos para ele de resposta, de orientação, vai ser para quê? Para que no final de tudo ele tenha opções para poder decidir se ele vai abrir a porta, vai seguir, ou se ele vai trancar, vai se prender. Poder de decisão e responsabilidade. Esse é o nosso foco, tá? Vamos trazer o que? Através das cartas, eu vou falar detalhadamente como que funciona esse processo de acesso da informação de forma energética, mas de forma resumida, através das cartas nós vamos fazer a abertura das tiragens, passar para ele as respostas que forem acessadas aqui, né, as possibilidades para que ele possa escolher o melhor caminho para ele, para que ele possa tomar decisão. Nós não tomamos decisão pelo consulente, tá? E isso pode ser feito de que forma? Eu vou passar para vocês aqui agora o procedimento completo, tá? De como funciona esse método de tiragem e essa forma de acesso a esse inconsciente do consulente, tá? Para que depois, no final, eu possa detalhar como que é feito as técnicas de tiragem e você possa entender melhor o que eu quero explicar para você. Olha só, para que você possa entender de uma forma bem clara tudo que eu vou falar aqui, tenta imaginar, tenta ilustrar a partir de agora todo esse processo de leitura que eu vou descrever aqui agora. Vamos criar uma situação, tá? Para que você possa entender todo o processo que você faz, talvez você faz de forma inconsciente também, já está no automático. Talvez você já é um cartomante profissional, você faz isso de forma tranquila, sem nenhum problema, mas você nunca se atentou a esses detalhes, tá? Eu vou passar para você agora aqui os detalhes de um processo de atendimento. A partir do momento que o consulente chega para fazer o atendimento com a gente, tá? Vou usar aqui um atendimento presencial como exemplo. Digamos que eu sou o cartomante, no caso, você é o cartomante e você vai receber um consulente para fazer um atendimento, tá? Independentemente desse consulente, dele te trazer perguntas, o papelzinho que normalmente os consulentes trazem anotado lá, 10, 20 perguntas, para que ele não esqueça, ou se você vai fazer a abertura da mesa real, que é o quê? Você abre as 36 cartas na mesa e normalmente o consulente não precisa fazer pergunta. Com a leitura da mesa real você consegue responder quase todas as perguntas que ele teria para fazer. Caso ele se não responda todas, aí sim você pode permitir que ele faça as perguntas que não foram respondidas. Mas independente de você responder as perguntas diretas, ou se você for abrir a mesa real, tudo que você vai ler está no inconsciente do consulente. Qual que é o procedimento aqui que nós vamos fazer? Para quê? Para que nós possamos ter concentração, para que nós possamos o quê? Nos conectar de forma energética no consulente. A nossa energia vai se misturar com a energia do consulente. A energia nossa e do consulente vai ser atribuída ao baralho, tá? Para que o baralho possa o quê? Acessar o inconsciente desse consulente e possa nos trazer a resposta. Olha como que é o procedimento. O consulente chegou para ser atendido, tá? Você pode começar a embaralhar as cartas enquanto cartomante,
Ou você pode pegar as cartas e dar para o consulente embaralhar, se for no atendimento presencial. Para que serve esse embaralhamento? Não é em vão, não é simplesmente para misturar as cartas, não. A partir do momento que você está embaralhando as cartas como cartomante, você se concentra o quê? Se for você que vai estar embaralhando, você vai se concentrar no consulente, nos objetivos do consulente, pedir para ele se concentrar também, para que essa movimentação de energia aconteça. Um dos objetivos de embaralhar as cartas é o quê? Quando você faz a troca de cartas de lugar, embaralhar o quê? É tirar as cartas de uma posição e colocar em outra. Quando você faz isso, você está anulando a energia de um atendimento anterior que estava nas cartas, tá? Serve para isso, para você neutralizar a energia de atendimento anterior, limpar as cartas e aplicar nas cartas a energia do consulente. E o segundo objetivo é o quê? Conectar a energia do inconsciente do consulente com as cartas, fazendo com que as cartas sejam colocadas na posição que eu preciso, para quando eu abrir as cartas na mesa, elas estarem nas posições específicas da forma que eu preciso fazer a leitura e trazer a resposta para o consulente. Mas para que isso aconteça de forma quase perfeita, não vou usar perfeita porque perfeição praticamente não existe. Para que isso aconteça de forma quase perfeita, é preciso ter um método terapêutico que eu passo para vocês, que são 3 etapas importantes. Antes de você começar a embaralhar as cartas, ou o consulente embaralhando as cartas ele mesmo, tá? Se for você que for embaralhar as cartas, ou se for o consulente, você tem que ter 3 coisas claras em sua mente. A primeira coisa é o quê? A pergunta para a qual você vai estar fazendo a tiragem de cartas. Se caso você for fazer uma tiragem de cartas específica para responder uma pergunta específica do seu consulente. Se você não for fazer uma pergunta específica, for fazer a abertura da mesa real, você tem que ter em mente todos os objetivos que o consulente quer com essa mesa real. Quero saber de dinheiro, de espiritualidade, de prosperidade, de relacionamento, de trabalho. Então, mentaliza isso se for mesa real. Se não for mesa real, tenha em mente qual que é a pergunta de forma clara. Isso é a missão nossa, extrair do consulente qual que é a pergunta específica que o consulente quer fazer. Tá? Primeiro passo é esse, pergunta claramente. Segundo passo é o quê? Ter em mente o método de tiragem que você vai utilizar. Você vai utilizar o quê? Tiragem de 9 cartas, 3 cartas, a mesa real. Tenha isso em mente. Enquanto você estiver embaralhando, você mentaliza esse processo também, tá? Qual é o tipo de tiragem? Porque assim, as cartas elas vão se encaixando na posição que vai te trazer a resposta favorável. Se você mentalizar uma pergunta e mentalizar ali que você vai abrir uma mesa de 9 cartas, as 9 cartas que você vai precisar para responder ao consulente vai se encaixar na posição correta aqui do baralho. O universo se encarrega disso, o campo energético se encarrega disso, a egrégora que se forma durante a leitura das cartas se encarrega disso, de posicionar as cartas que você precisa para trazer a resposta que o consulente precisa. O terceiro passo é o quê? A validade da tiragem de cartas. Para quanto tempo que vai valer? Você está fazendo o quê? Uma leitura que vale por um mês para o consulente? Você está fazendo o quê? A mesa real. A mesa real vale por quê? 3, 4, 6 meses, um ano? Então mentaliza isso também, tá? Você mentalizando a pergunta clara, método de tiragem e a validade das cartas, enquanto você estiver embaralhando as cartas que você precisa para trazer as respostas que você precisa para o seu consulente, vão entrar aqui na posição correta para quando você for fazer a tiragem de cartas, que seja na ordem que você está embaralhando aqui, ou que você abra o leque na mesa e peça para o seu consulente retirar as cartas, vai vir as cartas que precisam te dar a resposta. Beleza? Feito isso, você já utilizou ali, digamos que você está com o seu consulente, você abriu aí a mesa com 9 cartas para responder uma pergunta objetiva com ele, para esse consulente. Você utilizou aí 9 cartas para fazer a análise da leitura. Quando você faz essa análise da leitura, existe um looping, tá? O looping do processo de leitura. Que looping que é esse? O consulente faz a pergunta para você, cartomante. Você, cartomante,
mentaliza, se conecta com o baralho. Você, cartomante, pergunta para o seu baralho. Você faz a pergunta para o seu baralho. Quando você abre o jogo ali, no caso de 9 cartas, o baralho vai responder quem? O consulente? Não. A pergunta é do consulente, mas quem fez foi você. O baralho responde você. O baralho te mostra as cartas ali. Você vai analisar as figuras, vai analisar os arquétipos, vai analisar o contexto da pergunta, vai analisar o contexto das cartas que estão ali na mesa, tá? Vai montar o seu histórico de uma forma clara para você se comunicar com o seu consulente. Olha, a resposta para o seu questionamento é essa. Aconteceu isso, olhei no passado. Por causa disso do passado, está vibrando isso aqui no presente agora. Se caso você quer mudar essa vibração, você tem o caminho A, B e C para alterar essa tendência aí no futuro, tá? Toma a chave na tua mão, agora você aí escolhe qual que é o caminho que você quer seguir. Se você for pelo caminho A, a tendência de acontecer isso. Se você for pelo caminho B, a tendência de acontecer isso. Se for pelo caminho C, a tendência de acontecer isso. Por que você está se comunicando dessa forma com o seu consulente? Porque as cartas te trouxeram a resposta. E isso se repete durante toda a análise terapêutica, tá? O consulente te pergunta, você pergunta para as cartas te respondem, você responde para o seu consulente. O consulente te pergunta, você pergunta para as cartas, você pergunta para as cartas te respondem, você responde para o seu consulente. Desta forma que funciona todo o processo de atendimento, tá? Todo o processo de atendimento, seja com perguntas específicas ou com análise panorâmica, utilizando a nossa velha amiga Mesa Real, tá? Que ela fala de tudo para todos, que tem merecimento. Falando especificamente agora sobre os métodos de atendimento, tá? Já que agora você já entende como que funciona todo o processo de leitura, você vai entender por que eu falei isso. As formas de atendimento, a mais tradicional, que atualmente está sendo substituída, é a leitura presencial, tá? A leitura presencial é muito interessante, porque quando o consulente vem até você, eu costumo dizer que a leitura ela não começa só com as cartas nas mãos, não. Eu, particularmente, quando o consulente entra na minha sala de atendimento, eu já começo a observar o consulente. Se ele está calmo, se ele está tranquilo, eu começo a conversar com ele. Quando eu dou as cartas para o consulente embaralhar, eu vejo como é que ele embaralha, se ele embaralha normal, se ele embaralha colocando força, se ele está tenso, se cartas pulam no baralho. Tudo isso é informação para minha interpretação. Vai ajudar muito na leitura. Se deixa a carta cair, tudo faz parte da leitura. Isso na leitura presencial, é quando o consulente está fisicamente presente com você, ocupando o mesmo espaço. Você, além de analisar as cartas, você pode analisar o semblante, a forma como ele se porta, a forma como ele se fala, se ele está ali tenso, se ele está com medo, se ele está relaxado, se ele está se movimentando. Então, a análise corporal é muito importante. Numa análise presencial, é muito interessante você aproveitar essas oportunidades, tá bom? Na análise presencial, você pode o quê? Você pode dar as cartas para o consulente embaralhar, você pode abrir o leque para o próprio consulente selecionar a quantidade de cartas que você vai utilizar no seu método de tiragem. Você pode pedir o consulente para cortar cartas, caso você queira fazer isso. Isso é opção sua. Mesmo presencialmente, você não é obrigado a colocar o seu baralho na mão do consulente. Às vezes não é um método seu, você não gosta, você não se sente à vontade, você tem receio do consulente dobrar, amassar, rasgar o seu baralho. Então, você que determina isso. Você fica livre para fazer o atendimento. Esse é o método presencial, onde o consulente ocupa o mesmo espaço que você. Tá? Você está conectado energeticamente com o consulente de forma presencial. Só que devido algumas situações que nós estamos vivenciando, não é que surgiu, é que se intensificou o atendimento online, tá? Esse atendimento online ele é feito através de uma conexão com a internet. Ele é um atendimento onde o consulente não está fisicamente presente, ocupando o mesmo espaço que você, porém nós estamos conectados simultaneamente, ao mesmo tempo. Independente do consulente, você está em Brasília, eu em Brasília, o consulente está em São Paulo, o consulente está na Rússia, o consulente está na Alemanha. Nós precisamos de uma conexão com a internet. E essa conexão é utilizada para quê? Para fazer uma videochamada, tá? Como que eu faço essa videochamada? Alguns anos atrás, nós utilizávamos, quem é mais antigo aí, né? Utilizava o quê? O falecido MSN. Utilizavam também o quê? Hangout. As ferramentas mais utilizadas atualmente é o quê? Skype e a top 10 aí, a top 100 no caso aí,
que é o WhatsApp, que são ferramentas utilizadas para fazer uma videochamada, onde você se comunica com o seu consulente através de um vídeo em tempo real, tá? Conectados energeticamente no mesmo tempo. Como energia não ocupa espaço, o que eu preciso para fazer esse atendimento online, tá? Normalmente, eu utilizo o quê? Eu peço o nome do consulente, nome completo e data de nascimento. Apesar de eu estar vendo ele pelo vídeo, eu gosto de me conectar com o nome. Quando você mentaliza o nome do consulente, quando você mentaliza a data de nascimento, eu acredito que você se conecta de forma mais pontual e consegue fazer todo esse procedimento que eu descrevi anteriormente para vocês, tá? À distância. Tem pessoas que gostam de quê? De foto. Mesmo que o consulente esteja na videochamada, gosta de foto. Tem pessoas que não usam nada. Só pede para o consulente, se concentra daí que eu me concentro daqui. E tudo flui naturalmente. Tudo é questão de quê? De concentração para que a leitura flua. Concentrando, se conectando com o consulente, com a nossa ferramenta aqui, que é o oráculo, tudo acontece naturalmente. E temos aí também a outra forma de atendimento, além da presencial, além da online, é o atendimento à distância. Por que eu falo à distância? É semelhante ao online, o procedimento é o mesmo, só que eu falo à distância porque tem pessoas, consulentes, que têm vergonha ou por enésimos motivos não gostam de se aparecer, se mostrar numa videochamada. Então eles procuram outro método de atendimento. Esse outro método é o que eu chamo de à distância. É o quê? Pode ser telefone, tá? O telefone você ainda consegue se conectar instantaneamente com o consulente, tá? Ele ficaria ali no meio do online e no meio da distância. Porque por telefone você vai fazendo a tiragem de cartas e vai conversando com o consulente. Apesar dele não estar vendo o jogo, que não importa, o que importa é o que? Seu poder de comunicação, de descrever para ele o que está aparecendo, você faz isso por telefone, sem necessidade de estar cara a cara, vendo um ao outro, tá? E outra forma é o quê? O consulente te manda por áudio, seja lá pelo WhatsApp ou em forma de mensagem de texto, todas as perguntas que ele quer fazer, tá? Para que você possa responder utilizando o oráculo. Você vai fazer o quê? Você vai fazer as tiragens de cartas para responder essas perguntas. Essas perguntas não são conectadas com o consulente simultaneamente. Por quê? Você pode estar fazendo a leitura de cartas ali às 9 da manhã para esse consulente. O consulente pode estar no trabalho, seja lá onde quer que for. Vai ser uma leitura simultânea? Não. É uma leitura à distância. Não é por videochamada, não vai ser por telefone, mas você vai se conectar com o consulente de que forma? Você pode utilizar o nome completo, utilizar a data de nascimento e se concentrar. O consulente já te mandou os questionamentos que ele quer. Então, a intenção do consulente já veio nas perguntas. Energeticamente, ele já se conectou com o oráculo. E você se conecta com ele também, utilizando os dados. Nome, data de nascimento, uma foto. Isso é a escolha sua. Tem pessoas que não utilizam nada. Tá? Eles só entram, a egrégora já faz esse processo de conexão. Você faz a tiragem das cartas. Você pode tirar uma foto, manda para o consulente, aí, por e-mail, por WhatsApp, e manda por áudio a resposta que você quer, que você fez a leitura para o consulente. Ou se você quiser mandar por mensagem de texto, mandar por e-mail também, não interessa. O que interessa é o quê? A leitura que você está fazendo, certo? Então essas são as formas de leitura que tem. Presencial, online, tá? que é através da videochamada, tá? E a distância, que envolve ligação telefônica, que envolve a mensagem gravada, a mensagem de texto e tirar foto e mandar para o consulente. Tá? A mais utilizada atualmente está sendo a leitura online e à distância, até mesmo pelo momento que nós estamos vivendo, tá? Esse momento aí de quarentena, de distanciamento social, a que mais está sendo utilizada é a online, à distância, tá? Porque economiza tempo, economiza dinheiro, o consulente não tem que se deslocar. Se você quiser fazer somente a leitura presencial, tá? Você vai precisar de investir, ter um espaço, o consulente vai precisar de se deslocar, a quantidade de pessoas que você vai atender vai ser mais reduzida, porque você vai atender só pessoas que moram próximo, na mesma cidade, no máximo na mesma cidade que você. Se tiver alguém em outro país que quiser ser atendido, não vai poder ser atendido porque o atendimento é só presencial.
O atendimento online à distância não tem fronteiras, você atende aí uma cartela de clientes gigantesca, tá? É o que é mais usual. E aí fica a pergunta disso tudo aí. Tem alguma diferença desses atendimentos, Robson? Não tem nenhuma diferença, nenhuma diferença. Pro consulente, o resultado é o mesmo. O poder de leitura, de interpretação que você vai fazer, o consulente estando presencial na sua frente, o consulente estando na Alemanha, nos Estados Unidos, Polônia, seja lá onde que ele estiver, tá? Não vai mudar o resultado, não tem diferença nenhuma. Se o atendimento é presencial, se o atendimento é à distância, se o atendimento é online, não muda nada. O que muda é o quê? O que muda é para nós profissionais. Como que nós vamos agir, tá? Na leitura por videochamada, por exemplo, você vai estar ali sem poder colocar o seu oráculo na mão do consulente, para ele poder embaralhar, cortar, tirar as cartas. Você vai fazer todo o processo, mas interagindo com ele. Na leitura ali à distância, onde você vai fazer as tiragens e vai tirar a foto e mandar para o consulente, é a mesma coisa. Você não vai ter interação do consulente, mas o resultado é o mesmo, tá? Aí a pergunta para fechar com chave de ouro. Robson, por que não tem diferença essas leituras? Por que as leituras conseguem trazer o mesmo resultado para o consulente? Se for atendimento presencial, se for atendimento à distância, se for atendimento online. Por que isso acontece? Como eu falei no início do vídeo, eu fiz citei algumas coisas relacionadas à energia, tá? Todo o processo de leitura, ele é feito através de energia, de campo energético, de acesso a informações, tá? De acesso a mensagens de forma energética, acessando o inconsciente do consulente, se conectando à egrégora que forma no ambiente onde está sendo feita a leitura, e a energia não ocupa espaço, tá? A energia ela é acessada de diversas formas, em diversos ambientes, tá? E o que nós precisamos, nós cartomantes, precisamos para fazer esse acesso energético? Nós precisamos de uma ferramenta para conectar com essa energia. E essa ferramenta é o quê? O nosso oráculo cigano. É a nossa ferramenta que vai se conectar de forma energética com tudo que eu já falei, para trazer a resposta do nosso consulente. Ou seja, por que não diferencia se o consulente está presencialmente aqui comigo, fisicamente comigo ou não? Porque eu vou usar o baralho para me conectar com ele. O que tem que estar fisicamente comigo aqui é o baralho. Eu sou cartomante, eu tenho que ter o quê? As minhas cartas para poder fazer a leitura. Pouco me importa onde o consulente vai estar, desde que a minha ferramenta esteja comigo. O que não poderia acontecer é o quê? O baralho não está comigo. Se eu não tiver um baralho comigo, eu não consigo me conectar. É como se eu fosse um fio, aqui o baralho fosse a tomadinha, 2, 3 pontas, e o consulente fosse ali o plugzinho onde eu vou conectar. Se não tiver as 3 pontinhas, as 2 pontinhas aqui no cabo, como é que eu vou conectar lá na tomada? Não vai dar certo, vou desfiar as pontas do fio para fazer aquela gambinha, não vai funcionar, tá? Então, a leitura à distância, presencial e online funciona porque eu tenho a ferramenta aqui do meu lado, tá? É a ferramenta que vai conectar com o consulente onde é que ele esteja. Se eu tenho um baralho comigo, eu me conecto com o consulente onde quer que ele está e trago a informação que ele precisa. Através do quê? Da análise dos arquétipos do meu baralho, da minha ferramenta oracular, do meu oráculo, do meu baralho cigano, do meu oráculo cigano, como você queira chamá-lo, tá? Então, repetindo, esse procedimento de leitura à distância, de leitura presencial, de leitura online, funciona por quê? Porque eu tenho uma ferramenta que me proporciona me conectar com o meu consulente. A ferramenta é o que? O nosso baralho cigano. Com ela tudo funciona, temos o mesmo resultado. Sem ela nós não temos resultado nenhum. Tudo bem? Então é essa a mensagem que eu queria passar para vocês a respeito dos tipos de leitura de cartas. Espero que vocês tenham compreendido essa mensagem, que tenha ficado claro, mais claro ainda do que vocês tinham em mente, esse processo todo de leitura, como que funciona, objetividade, né? Que tenham tirado as dúvidas de vocês. Caso ainda tenha ficado alguma coisa pendente, aqui abaixo do vídeo, se você assiste pelo YouTube, tá? Você pode aí participar pelos comentários. Se você vê pelo Instagram, você também pode fazer isso, tá? Manda sua mensagem, manda o seu questionamento, dá aquele joinha se você gostou do vídeo, tá? Compartilha nas suas redes sociais,
Manda para o seu amigo, para sua amiga, para o seu colega, para o seu primo, para sua prima, que está estudando cartomancia. Tenho certeza que isso aqui vai adicionar alguma informação a mais para ele. Se você já é cartomante, se é terapeuta também, compartilha aí no seu nicho, na sua comunidade e me ajuda e nos ajude a fazer com que esse canal cresça mais, tudo bem? Se você quiser ter um contato um pouco mais íntimo comigo, saber de como que é meu dia a dia, sobre as leituras que eu faço, sobre os atendimentos e coisas a mais, o conteúdo exclusivo sobre cartomancia, abaixo do vídeo também tem um link para a nossa comunidade no Telegram, tá? Que eu compartilho com vocês diariamente mais conteúdo especificamente sobre cartomancia, sobre o nosso oráculo cigano, de forma um pouco mais íntima. Lá nós temos um canal assim, onde nós podemos interagir, tá? A respeito desses conteúdos. Então fico por aqui, nos vemos aí no próximo vídeo, no próximo CBC, e um forte abraço.